estou aqui mais uma vez pra pedir. Renova-me, Senhor, não preciso mentir. Diante de ti tudo em mim se revela. Vejo teu olhar me iluminar, afastando toda a terra. Sinto teu soprar me refrigerar e me dar outra vez, mais uma vez, um fôlego de vida. Preciso de ti, dependo de ti. Só tua graça, Senhor, me sustenta, é melhor que a vida. Me rendo a ti, trabalha em mim, como o oleiro que não desiste do barro até ver o vaso terminado. Estou aqui mais uma vez pra pedir. Renova-me, Senhor, não preciso mentir. Diante de ti tudo em mim se revela. Vejo teu olhar me iluminar, afastando toda a terra. Sinto teu soprar me refrigerar e me dar outra vez, mais uma vez, fôlego de vida. Preciso de ti, dependo de ti. Só tua graça, Senhor, me sustenta, é melhor que a vida. Me rendo a ti, trabalha em mim, como o oleiro que não desiste do barro até ver o vaso terminado. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel.
como o oleiro que não desiste do barro até ver o vaso terminado, o vaso terminado, o vaso terminado. Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 30 de agosto de 2020, vamos à mensagem desta noite. Eu aqui, você aí, como Igreja do Senhor, unidos com vistas a que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje nós vamos pensar sobre começar bem ou recomeçar bem, né? Nós estamos num período que para alguns é um recomeço. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele falando ali à igreja de Corinto, ele diz uma coisa interessante, ele diz: mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, eu quero convidar você a uma reflexão sobre seu começo ou seu recomeço pós, né, o baque emocional aí da pandemia. E daí uma pergunta inicial para que você possa refletir. Como é que a gente pode concluir com resultados positivos a jornada da vida? Pai querido, eu te louvo por essa noite feliz nesse santo lugar, pelas vidas que hão de ser ministradas, por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. A tua palavra diz que toda a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, ela está livre para todas as vidas. É só se achegarem a Ti em Teu Filho Jesus. Então o desejo do nosso coração é que vidas se aproximem cada vez mais de Ti, sejam cada vez mais dependentes do Teu Santo Espírito e sejam assim movidas tendo Cristo como Senhor e reconhecendo a Cristo como Salvador, para que dessa forma nós possamos assim nos unir com vistas a que o Teu reino cresça, nos unir com vistas a que pessoas sejam retiradas do império das trevas e sejam transportadas para o reino do Teu Filho amado. Portanto, Pai querido, ajuda-nos a entender essa nova etapa de vida e ajuda-nos a continuar na Tua dependência. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque continuo confiando em Ti. E te louvo por tudo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, como é que a gente pode concluir com resultados positivos a jornada da vida? É uma pergunta para você, para mim, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas pensa sobre a vida como algo a ser vivido somente no aqui e no agora. Não avaliam o final da caminhada. Por quê? Um exemplo, há algum tempo atrás, eu não lembro especificamente quando, eu fui numa farmácia, um senhor, ele é um ex-fumante, né, que dizia que estava tomando 10 medicamentos por dia e que ainda assim se sentia cansado a ponto de não conseguir andar 20 metros. Eu fui fumante, eu fumei dos 12 aos 33 anos, portanto 21 anos de vida de fumante, e cheguei a fumar já nos últimos anos 5 carteiras de cigarro por dia. E todo fumante, na verdade, ele sabe o mal e o provável resultado final do vício. É certo que a maioria das pessoas evita olhar para o futuro para não fugir por medo. Mas o tempo, amados, um dia traz a conta e vai fazer a sua cobrança. Por exemplo, nós temos aí o irmão Alberto, que está internado, ou possivelmente saia na segunda-feira, né, do Hospital Clérisco Andrade, foi tirado 2,5 litros de água da pleura, líquido da pleura. E ele estava com os pulmões afetados. Possivelmente, eu deduzo, porque ele é fumante inveterado, seja por causa, né, do cigarro. E também do álcool, né, porque um dia tudo isso traz a conta.
Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai sempre encontrar instruções de como e por que atentar para o futuro, como olhar para frente, para daí a gente buscar viver o presente de maneira mais acertada. E o apóstolo Paulo, ele nos mostra isso quando ele abre o seu coração ali aos irmãos na igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, versículo 24, em que ele diz assim, ó: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo aqui, ele está afirmando de maneira categórica que suas decisões no presente tinham como bússola o alvo futuro de completar a carreira. E diante do que ele nos fala, existe um perigo, o da gente não terminar bem. Inclusive, essa mensagem ela vai nos permitir pensar no segundo domingo do mês de setembro sobre como terminar bem. Se estamos pensando sobre recomeço, vamos pensar também sobre como terminar bem. Essa mensagem vai nos ensinar como terminar. Mas nós vamos ver, possivelmente, um personagem bíblico que começou mal, mas terminou bem. Tá? Nós estamos no fim do mês, né, dia 30 de agosto. Estamos já também na proximidade do novo ano, o fim do ano já está chegando, né, o fim de 2020. E tanto o fim do mês como o fim do ano gera expectativas e gera novas perspectivas. Agosto gera as perspectivas de um novo mês, 2020 gera a perspectiva de um novo ano. E a gente percebe, portanto, que os perigos que podem prejudicar a nossa jornada a fim de que a gente comece bem, seja o dia de amanhã, seja o próximo mês ou seja o próximo ano. E a gente vai refletir com relação a essa temática de começar bem ou recomeçar bem, com base no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos de 11 a 17, que diz assim, ó: toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Exortação à paz e à sinceridade é o que esse texto nos mostra, né? Então a gente deve fazer o quê? Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz o versículo 14. O versículo 15 diz: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, versículo 17, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Então, como a vida cristã não somente ela é lógica, né? A gente tem que entender que tem por base a nossa relação com Deus. A vida cristã está baseada na nossa relação com Deus. E é importante isso, porque se não estiver baseada na nossa relação com Deus, obviamente que vamos fracassar. A vida cristã e na nossa interação com Deus é uma busca do sucesso, né? O sucesso espiritual, né? E essa conscientização de que a busca de intimidade vai evitar o perigo de que a gente termine mal, é muito boa para a gente perceber a necessidade de valorizar, né, a nossa vida cristã e a nossa busca de intimidade com o Senhor. Então, o que a gente vai trazer aqui não tem relação com salvação, mas sim, embora para uns até pode ter. Mas o objetivo é mostrar que tudo tem a ver com o cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida. O versículo 15 desse texto mostra uma coisa interessante. Diz, olha, cuidem, vigiem, né, ou cuidem,
Algumas versões vão pensar aqui, cuidem, para que ninguém se exclua da graça de Deus. O cuidar aqui significa a gente observar de maneira inteligente, a gente supervisionar, a gente verificar as coisas 2 ou 3 ou até mais vezes, a gente reavaliar. E isso, na verdade, é uma ordem expressa para que cada um de nós, nessa afirmação, né, de reavaliar a nossa vida pessoal, a gente possa terminar bem. Porque se a gente não for vigilante, se a gente não for cuidadoso, a gente pode não terminar bem. Então, Deus, Ele nos diz, olha ao redor. Verifique tudo nesse momento. Esse é um momento de pandemia em que tudo parou exatamente para você refletir. Para que tudo possa vir a terminar bem. Obviamente que novos desafios estão propostos. Obviamente que as mudanças, elas vêm à nossa mente, ao nosso coração. E obviamente que alguns já esfriaram, já não se lembram tanto das mudanças que prometeram logo no comecinho da pandemia, porque estavam com o coração dilacerado pela dúvida. Então, vamos ver alguns desafios que a gente precisa enfrentar para a gente recomeçar bem e para a gente terminar bem. O versículo 12, o versículo 11, ele trata de uma coisa bem clara. Ele começa dizendo que toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, né? E o versículo 12 mostra a ideia de que muita gente se desencoraja pelas pressões da vida. Diz assim o versículo 12, sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Então, aqui estão figuras claras de uma pessoa que está desanimada, de uma pessoa que está vencida. Mas o que vai encorajar a mim? O que vai encorajar você? Perceba que lemos o versículo 11 anteriormente, que nos fala da disciplina do Senhor na nossa vida, que é aplicada exatamente para que a gente possa participar da sua santidade, tá? E também para que a gente possa ter uma vida de sucesso, porque uma vida de sucesso é sinal de uma vida disciplinada. Amados, na jornada da vida em que os desafios como esse que estamos vivendo nesse momento agora, né, eles apresentam horas difíceis, eles apresentam provas, e essas provas vêm para encorajamento de alguns e desencorajamento de outros. E para que a gente não seja desencorajado, se faz necessário o quê? Disciplina. Necessário disciplina a partir do discernimento. Então, hoje você pode até estar se sentindo aí desencorajado pela disciplina e por aquilo que o Senhor está te dizendo, né? Mas o Senhor está te dizendo de uma forma clara e objetiva, te convidando, na verdade, de uma forma clara e objetiva, a que você fortaleça as suas mãos, a que você aplane os seus pés. Então, como é que isso é possível? A gente esperando e descansando pacientemente em Deus. A gente aceitando a disciplina e permitindo que o propósito da disciplina se planifique na nossa vida para a nossa santificação. Eu e você precisamos entender claramente, o Senhor nosso Deus, Ele nos ama, Ele ama a mim e a você, e na nossa submissão nós somos fortalecidos. Sem submissão, a gente é desencorajado porque o desencorajamento toma posse. Portanto, amado, decida andar com o tanque cheio do combustível da esperança e carregue as suas baterias espirituais pela palavra de Deus, para que você possa fortalecer a sua vida e a sua dinâmica espiritual. Certo é que se vivermos desencorajados, a tendência é desviar. Olha o que diz o versículo 13. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Essa palavra desviar aqui nos mostra que quem se desvia vai ter uma vida improdutiva. Nós somos convocados, prepare caminhos retos para os vossos pés. Nós somos convocados a fazer caminhos retos, ou seja, não sair dos trilhos, não se permitir atalhos, não querer o caminho mais fácil. Os atalhos vão desviar. As trevas, elas são mestres em apresentar desvios que, para muitos, no momento da pressão, né,
parecem ser simples, parecem ser atraentes, parecem ser fáceis. Só que eles funcionam, na verdade, como impedimento para que a gente termine bem. Coisas simples, né, que de início podem parecer inocentes, se você não for sábio, elas vão te desviar dos trilhos. Então, uma pergunta: você quer terminar bem? Ouça esse conselho do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, esse procura aqui significa, olha, amado, faça um estudo minucioso, faça um estudo inteligente, faça um estudo diligente. Tudo isso exige tempo, tudo isso exige dedicação, tudo isso demanda um compromisso com o Deus da palavra. Então, que a gente não venha se desviar, né? E ainda em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 5, ele diz: da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Estamos falando da palavra de Deus. Estamos trazendo instruções da palavra de Deus à luz do Espírito Santo para que a gente tenha um recomeço bem, para que a gente possa terminar bem. Então, o símbolo que o apóstolo Paulo está utilizando aqui em 2 Timóteo 2,5 faz uso de um corredor de uma maratona, né? E esse corredor ele pode não ser coroado se não obedecer às regras. Então, se você pegar atalho, assim como o corredor se pegar atalho, vai ser o quê? Desclassificado. Quer terminar bem? Não se desvie. Não pegue atalhos. Comece bem. Versículo 13, ele fala sobre deslocamento. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Assim como há o desvio lá, aqui também a ideia é que a gente deve remover os obstáculos, para que a gente não se machuque ou para que a gente não fique manco, né? Para que aquele que manca não se desvie. Então, amados, quantos não saíram dos trilhos e desistiram da corrida por um simples obstáculo, uma simples pedrinha no sapato? É noite de reflexão. É noite de você e eu, nós nos perguntarmos quais são os obstáculos que estão no percurso da nossa vida e que assim você possa fazer uma mudança, uma reflexão, obviamente, para uma mudança, para que você entre no dia de amanhã, dia 31 de agosto, bem, para que você comece o mês de setembro bem, e que você tenha um novo ano bem, para que você não tenha o dia de amanhã mancando, para que você não entre em setembro mancando, e para que você não entre no ano novo mancando. Quando eu digo mancando, é dentro da dimensão do todo espiritual. Então o contexto aqui é que havia na vida do povo de Deus falta de fé e de confiança em Deus, falta de submissão à disciplina de Deus. E a falta de disciplina, infelizmente, promove o obstáculo da desobediência. Desloca a nossa mente a pensar de maneira insubmissa. Isso é triste, porque quem não se submete à disciplina do Senhor tem a vida cheia de obstáculos que podem prejudicar a jornada. Então, busque cumprir de forma cabal o plano de Deus para a sua vida. Paulo ainda diz em Filipenses 3,12, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo aqui reconhece que tinha, da parte de Deus, planos específicos a serem cumpridos por ele. E aí, ele se disciplinou, né? Ele tornou-se dependente, sensível à voz do Espírito. E esse se torna o alvo predileto do apóstolo Paulo. Então, perceba o plano de Deus para você e siga em frente. Siga o alvo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Versículo 15, ele trata de corrupção. Ele diz assim, olha, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa, ou algumas versões dizem raiz de amargura, brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Aqui a gente tem a palavra excluir, para que ninguém se exclua. O que significa isso? Significa ausência,
né? Significa deficiência, significa que está faltando algo. É a ideia de ser deixado para trás, de fracassar, de não atingir o alvo. O mesmo também que o autor aos Hebreus nos diz no versículo 1 do capítulo 4. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Isso é uma advertência clara de que a falha ela acaba nos corrompendo. A graça de Deus acaba sendo desfocada da nossa vida. Saiba que a graça de Deus é a nossa provisão maravilhosa. Embora a gente não a mereça, mas Ele nos deu a partir da nossa salvação pelo sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. E a graça de Deus nos santifica e nos prepara para que a gente termine bem qualquer assunto da nossa vida, qualquer momento da nossa existência. Agora, o que a corrupção faz? Ela afeta as nossas atitudes, ela afeta os nossos desejos e ela afeta o nosso senso de avaliação. O que seriam as atitudes? As nossas ações elas são alimentadas pelas nossas atitudes. E aqui, amados, a atitude da amargura pode corromper. Por quê? Porque raiz de amargura é como uma planta amarga que brota para atrapalhar, para forçar, para aborrecer e, se possível, corromper. Muitos estão fora da jornada exatamente pelo veneno da amargura. Esses dias eu ouvi uma irmã, li um texto que a irmã mandou, que eu fiquei tão entristecido, porque a irmã caminha tão bem, mas tem as suas oscilações, eu até entendo, porque nós vivemos numa comunidade de enfermos. Ao invés de nos unirmos, nos espalhamos, porque formamos grupinhos, temos as nossas próprias convicções e esquecemos do que estamos pensando aqui. Viver à luz da palavra de Deus. Então, o veneno entrou na corrente sanguínea espiritual e corrompeu tudo. Possivelmente, você seja um desses que esteja envenenado e corrompido. Então, precisa olhar para as suas atitudes, assim como também precisa olhar para os desejos. Olha o desejo aqui, descrito no versículo 16, na vida de um personagem de Deus importante. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os direitos de herança como o filho mais velho. Desejo, 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 cega, ofusca o raciocínio. Falta a sabedoria para discernir. Então aqui fala de que nenhum imoral ou profano. O que seria então essa imoralidade e essa profanação? A ideia aqui é de fornicação e não significa, na verdade, que está relacionado a relação sexual depravada ou adúltera, mas uma satisfação do desejo carnal. E, infelizmente, isso corrompe. A palavra profano significa que você se tornou acessível. Portanto, você se tornou como Esaú, a pessoa que se abre para as influências e para as vozes erradas. E ouve tanto o seu eu, né, que estimula você a querer aquilo que você quer, mas não aquilo que Deus deseja te dar. Estimula você a ser mais tendente a ouvir a voz humana do que a voz do Espírito. E pior, estimula você a ser sensível à voz das trevas. E muitas vezes a voz das trevas operando com espírito de engano, porque a Bíblia diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não há, irmãos, como viver uma vida cristã se há uma pequena vírgula fora da palavra. Ah, eu sou cristão, mas eu me isolo dos outros. Ah, eu sou cristão, mas eu falo mal dos outros. Ah, eu sou cristão, mas eu retenho tudo para mim. Lembre-se que o dom que você tem não é seu. É dom que foi dado por Deus em benefício do outro, em benefício da igreja. Então reflitam sobre isso, porque muitos infelizmente tendem a ouvir vozes, mas a voz não do Espírito. Para terminar bem, a gente tem que se abrir para Deus e se fechar para o pecado. Se a sua acessibilidade for para a carne,
Romanos 8,6, né? Salvo engano é 8,6, diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Tá? Então, se a sua acessibilidade for para a carne, ou para o mundo, ou para o diabo, o seu amanhã, né? Dia 31 de agosto, o seu 1º de setembro, o seu ano novo, podem não começar bem. A avaliação, Esaú na sua avaliação, ele interpretou que um pouco de carne era mais valioso do que sua primogenitura. A mentalidade da carne é a morte. A pergunta é: como é que anda o seu senso de avaliação? Como é que anda o seu sistema de valores? O que realmente você valoriza? Existem coisas e pessoas que querem e podem te seduzir ao pecado, assim como também o seu ego. Ele pode te conduzir ao pecado. Deus diz: olha, some todas as coisas, coloque tudo na balança, avalie, veja que não vale a pena, não espere que Deus te pese, avalie, porque Esaú experimentou uma tragédia. O texto mostra, no versículo 17, que ele não achou lugar de arrependimento, ele foi rejeitado, ele não foi aprovado. Por isso que Paulo seguiu o caminho oposto para não ter que sofrer o mesmo peso. Lemos na introdução, 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele se disciplinou em relação aos seus desejos carnais. Para quê? Para não ser reprovado e incapacitado na jornada ministerial. A que conclusão a gente chega? Chegamos no final do mês, que termina amanhã, né? Antes de entrarmos em setembro, leve em consideração a superação. Recomece bem ou comece bem, né? Existe alguma coisa que está te desencorajando? Se existir, decida pela palavra de Deus. Você saiu dos trilhos, tomou algum atalho, perceba o trilho da justiça e retorne à jornada correta. Se sua vida está fora do eixo por conta de obstáculos não removidos, você está mancando, decida quebrar as muletas, jogue fora. E dependa única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Tá? Por quê? Suas atitudes, seus desejos e as suas avaliações, elas podem te corromper. Elas têm te corrompido? Então, decida, não por elas, não a partir delas, melhor dizendo. Decida pela capacitação de Deus. Submeta-se à disciplina do Senhor. Seja sensível ao Espírito Santo, porque Ele deseja que a gente comece e que a gente termine bem cada dia de nossas vidas. E por fim, foque na dependência do Pai. E a vitória vai te alcançar. Amém? Querido Deus, eu te louvo por essa noite feliz nesse santo lugar. E te agradeço por essa oportunidade. Que a tua bênção, Senhor, se estenda sobre cada vida que ouvir esta mensagem. E que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre cada um de nós, povo seu. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, povo seu, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Quem crê, diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, 4 de outubro, se o Senhor assim permitir, iniciaremos as nossas atividades nas 4 paredes ali da Igreja Batista da Colina. E você é nosso convidado, né? Só que nós vamos criar algumas estratégias, porque se você for convidado, é interessante ligar para nós antes. Ajuda a crescer e não mais me encontrar como um menino em minha fé. Deus, eu quero amadurecer e ver minha vida florescer com frutos que apontem para ti. 'Deus,
como um vaso nas tuas mãos quebrado, para que me possas consertar. Deus, oh Deus, me ajuda a crescer. Deus, me ajuda a crescer e não mais me encontrar como um menino em minha fé. Deus, a cruz de Cristo me ensinou que só a vida se eu morrer. Quero entregar-me a ti.